Agora iremos observar um pouco sobre a histologia do pulmão, ou seja, quando nós o observamos no microscópio. E assim nós podemos ver algumas estruturas, como os vasos sanguíneos e os alvéolos. E esse espaço em branco, ele é preenchido por ar. E aí, Maria, entendeu sobre o nosso sistema respiratório e suas funções? Nossa, Ana, eu realmente fiquei encantada em conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo e suas funções. Muito legal mesmo! Mas imagina como deve ser o sistema respiratório nos outros animais? Nos pássaros, répteis, anfíbios? Eu gostaria muito de saber. E será que os órgãos respiratórios e mecanismo da ventilação são iguais entre os diferentes grupos de organismos? Isso é uma pergunta muito interessante, Maria. E eu e o Davi podemos te explicar um pouco de como funciona a respiração em algumas classes de organismos. Vamos fazer uma explicação que possa comparar o sistema respiratório para esses diferentes animais. O transporte de oxigênio e dióxido de carbono em organismos muito pequenos, como naqueles unicelulares formados por uma única célula, e também naqueles vermes achatados, como as planárias, acontece pelo mecanismo da difusão simples. Ah, sim, entendi. Mas o que seria essa difusão? A difusão é um processo em que as moléculas se movimentam ao longo de uma região sem que isso exija gasto de energia. Esse movimento é direcionado por um fluxo que acontece a favor do gradiente de concentração, isto é, um processo onde o ponto inicial de uma região em que as partículas estão mais concentradas vão em direção para regiões em que sua concentração é menor. Isso acontece até que se atinja um equilíbrio nas concentrações. É dessa forma que o oxigênio chega a todos os tecidos do organismo. No entanto, a difusão é um processo que acontece lentamente e, portanto, não é um mecanismo capaz de atender de maneira suficiente o metabolismo de organismos maiores. Assim, os organismos com maior tamanho possuem mecanismos que realizam uma combinação de fluxo de massa, como água e sangue, e difusão para as trocas gasosas. Fluxo de massa? Poderia me explicar melhor? Vou te dar um exemplo. Em alguns animais, como esponjas, anêmonas e águas-vivas, ocorre um mecanismo que provoca a movimentação da água do mar para dentro de uma cavidade corporal interna.